como eu tinha comentado, eu vou apresentar agora para vocês o procedimento de criação a partir de coordenadas, usando o comando script, tá? Que seria uma ferramenta que está aqui, rodar scripts. O que consiste em rodar script? Consiste em você criar um arquivo txt com a sequência de comandos CAD através da sua escrita, né, como se eles fossem chamados através de linha de comando, na qual esses parâmetros eles são inseridos dentro do arquivo texto e depois são executados de forma estruturada dentro do AutoCAD. E a partir da sequência de comandos estruturada que foi criada, ele vai gerar como produto a informação pertinente aos dados que foram e que compunham esse arquivo script. Ok? Então, o primeiro passo, a gente tem um arquivo novo, tá? Isso pode acontecer tanto num arquivo novo, sem nenhum dado, né, onde nada foi desenvolvido ainda, como também pode acontecer num arquivo já em processo de construção, na qual a gente precisa inserir alguma informação, como uma poligonal nova, como um conjunto de pontos auxiliares ou de uma área que foi levantada, ou de qualquer outra informação que caiba dentro desse processo. Okay? Então, o primeiro passo que a gente vai ter é criar o arquivo script. Então, esse arquivo script ele vai ter essas características que eu vou demonstrar para vocês agora. Então, você vê que é um arquivo que ele vai ter a extensão, né, SCR, tá? Aqui você consegue perceber a extensãozinha dele, uma extensão SCR, né? Como está sendo mostrado aqui, né, ao ladinho do ícone. E quando eu clico duas vezes em alguns softwares, ele vai abrir o arquivo no bloco de notas, né? Caso esse arquivo já exista, ele vai ser encaminhado inclusive para vocês esse arquivo que foi utilizado agora. E caso ele não exista, vocês vão criar um arquivo exatamente com esses dados. Então eu sugiro que no decorrer dessa videoaula que vocês façam um pause nesse momento e copiem os dados, né, desse arquivo para que vocês possam executar nesse trabalho que vocês vão fazer. Então, qual seria o procedimento? Eu vou fazer um copiar desses dados aqui, vou criar um novo, é o que vocês vão fazer lá, vocês vão abrir um arquivo novo no bloco de notas e vocês vão escrever exatamente, né, o que estava no arquivo original, né? Vocês vão criar, isso é um par coordenado, cada linha corresponde a um par coordenado, e as palavras, se vocês se recordarem, eu vou remeter a cada comando utilizado pelo AutoCAD, tá? Então, de mão desse arquivo txt feito e salvo com o nome adequado e sugerido por vocês e salvo na pasta também adequada, tá? Vocês vão guardar esse arquivo em algum lugar. Vocês verem que eu cometi um erro aqui, foi proposital. E observe que esse arquivo ele é diferente desse. Esse arquivo é um arquivo script e esse arquivo já é um arquivo documento texto. Ele não tem validade para o AutoCAD. Então lembrar sempre que eu tenho que pegar esse arquivo, salvar ele como todos os arquivos e forçar a extensão SCR, ou seja, ponto ao fim do nome, e SCR para a extensão do arquivo. Vamos ver como é que ele vai ficar. Então observe que foi salvo um outro arquivo com o mesmo nome, porém esse arquivo agora ele foi salvo na extensão SCR, ele vai ser reconhecido e pode ser utilizado dentro do AutoCAD. Então, feito isso agora, vamos verificar como é que funciona o uso e a manipulação desse dado dentro do AutoCAD. Lembrando que cada coordenada, cada par coordenado, ele é separado, tá, por uma vírgula
e as casas fracionárias de cada coordenada, elas são separadas através de pontos, né? Então, sempre que eu tiver uma vírgula, eu estou dizendo quem é o eixo x, que seria o primeiro conjunto de dados, e o eixo y, que é o segundo conjunto de dados. O elemento entre os dois, a vírgula, define quem é quem, tá? E o ponto vai sempre estar separando o valor fracionário dessa coordenada, né, desse valor numérico de posição da informação, tá certo? Então, nesse primeiro vou interpretar rapidinho. Isso aqui é um arquivo script na qual vai gerar um elemento que é uma polilinha, tá? Estou chamando aqui pelo atalho do comando, então polilinha, e ao fim da inserção da última coordenada vai ser aplicado um comando close. Em algumas situações ele pode não ocorrer em função, tá, da limpeza desse arquivo script, ou seja, para isso sair exatamente ok, você tem que pegar um arquivo em branco, preencher todos esses dados e após o close você dá um único enter, tá? E aí automaticamente vai se concluir o comando e vai se encerrar. Caso exista alguns enters sobrando, porque a gente tem dificuldade de verificar isso, né, vai acontecer um outro enter chamando novamente o comando, pode gerar algum erro, mas o que importa é que por fim a poligonal ou o conjunto de elementos que foram traçados eles vão ser apresentados, tá certo? Então as duas formas de fazer uso desse conhecimento que é muito importante, né? Principalmente na área de topografia, na área de georreferenciamento, tá? Na área de agrimensura. Primeira forma é a forma que eu considero mais simples, né, para todo mundo utilizar. Você preenche o conjunto de coordenadas, né, copia esse conjunto de coordenadas e aí você vai chamar o comando, né, polilinha, e na sequência você vai colar o conjunto de coordenadas que você precisa. Então, feito isso, né, observe que já foi gerado alguma informação, né? Eu vou dar um comando zoom extend e aqui a gente vai ter um pouco de noção, né, do elemento que foi criado, tá certo? Então foi chamado o comando polilinha, inserida aquelas coordenadas e a partir da inserção das coordenadas foi criado a poligonal aberta, né? Pode ter acontecido algum erro no processo, mas a poligonal aberta daqueles dados, né? Então essa é uma forma. Repetindo, eu vou no arquivo script, copio o conjunto de coordenadas, né? Fazendo isso, eu chamo o comando pelinho. Na sequência ele me pede pontos. Quando ele me pede pontos, eu dou um Ctrl V. Esse Ctrl V ele vai nada mais nada menos que inserir aquelas coordenadas. Eu dou um último enter e por fim eu dou um C e ele vai fechar meu polígono. Então esse aí é meu polígono, tá? Que foi gerado por aquele processo. Vou apagar agora. E o segundo procedimento é um procedimento que é o mais, que é o mais, vamos dizer assim, adequado para algumas situações, que seria o procedimento de usar a ferramenta Tools, rodar script. Acessando esse menu Tools, rodar script, né, nós vamos acessar a pasta onde se encontram os arquivos. Então, no meu caso, né, eles vão estar na pasta atividades e lá eu vou ter visualizado os arquivos com extensão script. Seleciono o arquivo correto e mando que esse arquivo seja aberto. Automaticamente minha poligonal vai estar lá descrita exatamente como, né, ela foi inserida. Então, o primeiro ponto, o comando foi chamado a partir do script. Então aplicações, né? A gente tem uma equipe, um escritório, ou talvez até topógrafo em campo que não tem conhecimento e domínio de ferramentas CAD, e você precisa ter um aval breve e rápido do levantamento de campo. O que é que acontece? Esse profissional ele descarrega os dados no formato TXT, é uma grande possibilidade hoje em grandes softwares de GEL, né, ou em grandes equipamentos de levantamento topográfico ou em GPS. Ele gera um arquivo com esse formato, ele encaminha esse arquivo, né, para o escritório, né, onde ele estiver locado, ou ele mesmo pode abrir numa ferramenta CAD e visualizar se o levantamento que foi feito em campo é compatível com
o elemento gráfico que vai ser gerado a partir do conjunto de coordenadas. Tá? Então, espero ter sido claro no processo de explicação, né? E lembrando que qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Então, lembrando que conjunto de coordenadas, tá? E produto derivado do conjunto de coordenadas, seja ele usando o comando copiar e colar na linha command line ou utilizando o arquivo script de forma direta. Então, um abraço a todos e até a próxima oportunidade.